Era o dia 6 de agosto de 1945. Hiroshima despertava como em qualquer outra manhã. O som dos sinos dos templos se misturava ao das bicicletas nas ruas e dos passos apressados dos trabalhadores. O Japão, embora já muito enfraquecido na guerra, ainda resistia. Hiroshima era uma cidade de importância estratégica, mas até então havia sido poupada dos bombardeios. Muitos pensavam que seria salva da destruição. As escolas estavam abertas, os trens corriam pontualmente. As mães preparavam o café da manhã. A vida seguia, mesmo com a guerra à espreita. Mas naquele momento, algo já estava a caminho. Vindo do céu, cruzando o Pacífico, o bombardeiro Enola Gay voava em silêncio. A bordo, a tripulação carregava a primeira bomba atômica da história, batizada de Little Boy. Dentro dela, a morte tomava forma atômica, 64 quilos de urânio-235 prontos para se dividir em uma reação em cadeia capaz de destruir uma cidade inteira. Os homens a bordo não sabiam exatamente o que causariam. Eles foram treinados para a missão, mas não para suportar o peso da história que escreveriam. Às 8h15, a bomba foi lançada. E o mundo mudou para sempre. A luz que fez a sombra da humanidade. Quando Little Boy detonou a 600 metros do solo, a temperatura no epicentro ultrapassou 1 milhão de graus Celsius. Foi como se o próprio sol tivesse descido dos céus. Um clarão cegante iluminou a cidade. Não havia som, apenas luz, calor, destruição instantânea. Pessoas próximas ao centro da explosão foram vaporizadas. Literalmente, desapareceram. As únicas evidências de suas existências foram as sombras gravadas nas paredes, desenhadas pelo impacto térmico. Famílias inteiras foram desintegradas. Animais, árvores, até o solo. Tudo queimado. O ar se inflamou. A onda de choque derrubou casas, prédios, pontes. Vidros explodiram a quilômetros de distância. Quem não morreu na hora foi lançado pelos ares como bonecos de pano. Uma mulher caminhava com o filho no colo. Em um instante, ela foi arremessada por metros. Quando recobrou a consciência, seu filho havia desaparecido. Tudo o que restava era o cobertor chamuscado em seus braços. O cogumelo atômico, símbolo eterno da bomba, subiu aos céus, tingido de vermelho e negro. Uma coluna de fogo e fumaça que parecia gritar ao mundo: o apocalipse pode ser feito pelo homem. Hiroshima em chamas. O centro de Hiroshima virou uma cratera. Edifícios históricos como o Domo Genbaku foram reduzidos a esqueletos. Ruas inteiras desapareceram. Linhas de bonde foram derretidas. Trilhos de trem se retorceram como serpentes de ferro. Corpos carbonizados jaziam nas calçadas. Pessoas, cobertas de sangue e fuligem, corriam sem saber para onde ir. Muitos tinham a pele pendurada em tiras, como roupas rasgadas. Os olhos queimados, a boca seca, o grito preso na garganta. A cidade pegava fogo. Incêndios se espalhavam por todos os lados. O calor era insuportável. O oxigênio rareava. Crianças chamavam por suas mães. Mães choravam sobre os filhos mortos. Os rios, outrora símbolo de vida, agora estavam cheios de corpos e gritos. Em meio ao horror, um novo pesadelo começou. A chuva negra. Gotas grossas, cheias de cinzas, sangue e radiação, caíram sobre os sobreviventes. Muitos, em desespero, beberam essa água contaminada, selando seu destino. O inferno invisível da radiação. A bomba matou imediatamente cerca de 70 mil pessoas, mas a verdadeira destruição viria depois. A radiação, invisível e silenciosa, começou a agir. Pessoas que pareciam ilesas começaram a sangrar pelo nariz, perder cabelo, vomitar sem parar. Feridas que pareciam pequenas não cicatrizavam. Infecções se alastravam. A pele necrosava. Hospitais foram destruídos. Médicos estavam entre os mortos. Não havia remédios. Não havia curativos. Voluntários tentavam ajudar com as mãos nuas. Muitos morreram tentando salvar os outros. Os efeitos da radiação seriam sentidos por décadas. Sobreviventes, conhecidos como Hibakusha, desenvolveram câncer, leucemia, doenças genéticas. Alguns viveram com culpa por terem sobrevivido enquanto todos ao seu redor morreram.
Outros foram rejeitados pela sociedade, tratados como amaldiçoados. Hiroshima havia sido reduzida a escombros, cinzas, silêncio. Mas, por entre os destroços, surgiam histórias que se recusavam a morrer. Relatos de coragem, dor, sacrifício e, surpreendentemente, de esperança. Eram as vozes dos que sobreviveram, ecoando pelos que se foram. Vozes que ainda hoje sussurram para o mundo. Lembrem-se de nós. Um desses ecos eternos tem nome: Sadako Sasaki. Quando a bomba caiu, ela tinha apenas 2 anos. Sua casa ficava a menos de 2 quilômetros do epicentro. Ela sobreviveu à explosão, aparentemente sem ferimentos graves. A família acreditou que havia escapado da tragédia, mas a morte, silenciosa, já morava em seu corpo. Anos depois, Sadako começou a adoecer. Cansaço, febre, hematomas pelo corpo. O diagnóstico foi implacável. Leucemia induzida por radiação, uma das marcas invisíveis deixadas pela bomba. Sadako foi internada com apenas 11 anos. Mesmo diante do sofrimento, ela não se entregou ao desespero. Ela ouviu de uma amiga sobre uma lenda japonesa: se você fizer 1000 tsurus de papel, seu desejo se realizará. E Sadako começou a dobrar, um por um. Com mãos frágeis e dedos machucados, dobrava com a esperança de se curar, de voltar para casa, de brincar de novo com o irmão. Fez 644 tsurus antes de morrer, mas seus amigos e colegas completaram os outros. Não apenas por ela, mas por todos os que partiram sem poder dizer adeus. Hoje, há uma estátua de Sadako no Parque da Paz, com um tsuru nas mãos. Crianças de todo o mundo enviam pássaros de papel ao Japão. Pequenos pedaços de esperança que cruzam os oceanos para dizer: nós lembramos. Mas Sadako não foi a única. Milhares de crianças morreram em Hiroshima. Muitas sequer tiveram tempo de entender o que acontecia. Escolas inteiras desabaram. Professores morreram tentando proteger os alunos. Pequenos corpos foram encontrados abraçados, como se quisessem proteger uns aos outros do que era impossível deter. Alguns pais passaram dias inteiros vagando pelos escombros, procurando por seus filhos. Muitos nunca os encontraram. Outros acharam apenas pertences calcinados, um sapato, um pedaço de mochila, um brinquedo derretido. E havia também os sobreviventes mutilados, jovens com queimaduras profundas, deformações, cegueira. Muitos viveram o resto de suas vidas escondidos, rejeitados, com vergonha das cicatrizes que carregavam no corpo e na alma. Alguns desses sobreviventes se tornaram contadores de histórias. Hibakusha, como Setsuko Turlow, que dedicou sua vida a relatar o que viveu, viajando o mundo e falando diante de chefes de Estado, líderes religiosos, estudantes. Em suas palavras, não há ódio, há um apelo, uma súplica. Nunca mais, nunca com ninguém, nunca em lugar algum. A cidade pode ter sido calada naquele dia, mas os ecos da tragédia continuam vivos, em cada relato, em cada cicatriz, em cada silêncio carregado de lembrança. Hiroshima fala pelos que não puderam mais falar. E mesmo diante da dor mais profunda, algo resistiu. A humanidade, os tsurus de Sadako, as palavras de Setsuko, as lágrimas das mães, os memoriais silenciosos, tudo isso forma uma corrente invisível que conecta o passado ao presente. Uma promessa: não esqueceremos, porque esquecer seria permitir que se repita.